Olha só, segunda-feira começa assim, né? Todo mundo bem animado, mais ou menos, às vezes, né? E aí, segunda, como que tá aí? Aí você fala, poxa vida, tudo estaria melhor se eu tivesse dinheiro, tudo estaria melhor, eu estaria mais animadinho se aquela conta tivesse paga, se minha situação financeira tivesse boa. De pagar os boletos. De pagar os boletos. Mas, gente, é fato, tá? Não se sinta o único, não, porque é real. Todo mundo, o dinheiro faz parte da nossa vida, da realidade nossa. E quando a gente não tá bem com o dinheiro, tudo parece ficar meio complicado mesmo. Isso é verdade. Por isso que quando a gente tira tudo da cabeça, aquela perturbação da cabeça, e põe no papel, se organiza, por mais que leve aí alguns anos para reorganizar, tá tudo bem. O importante é você fazer as pazes com a sua situação financeira e com o seu bolso, né, padre? É isso mesmo, Dani. É preciso, né, organização, disciplina e, claro, a ajuda de quem sabe, né? É claro. E eu tô feliz, sabe por quê? Ele chegou, ele saiu aí, ó, do quadro e veio ao vivo hoje conversar com a gente. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, Dani, bom dia, padre. Prazer estar aqui, né, presencialmente com vocês, ao vivo. Vamos ajudar o pessoal a ajustar as contas? Vamos. Pôr tudo na mesa e falar, não, hoje eu vou dar um jeito na vida. Sim, acho que vocês começaram muito bem, né? Falando da importância da organização, do planejamento e do próprio dinheiro como uma ferramenta para tornar a nossa vida mais tranquila. Mas então, acho que hoje em dia as coisas mudaram, evoluíram um pouco, porque parece que a educação financeira era só para quem tinha dinheiro ou para quem queria administrar bens. Aí as pessoas começam a perceber que, mesmo com o que você ganha, você tem que pagar algumas contas, e não consegue ter uma reserva ou dividir, não sabe como lidar com o dinheiro, porque tem uma coisa, né? Eu que mando no dinheiro, não é o dinheiro que manda na minha vida, não é assim, Matheus? Perfeito. Eu acho que eu vou começar pelo fim aqui do que você trouxe. Tá. Quando a gente entende que, na verdade, o dinheiro é mais um recurso que a gente tem, né? Acompanhando aqui o programa hoje, em alguns momentos vocês falaram sobre os dons, os recursos, os talentos que a gente possui, como a gente usa. O dinheiro é um desses recursos. É uma ferramenta que pode tornar a nossa vida uma vida mais agradável, com mais qualidade, podendo colocar seus filhos numa escola melhor para estudar, podendo fazer aquela romaria para a Aparecida que tanta gente quer fazer. Então, quando a gente coloca o dinheiro nessa posição de que é ele que nos serve, né? E nós sabemos a quem nós servimos. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós temos os nossos ideais bem estruturados, o dinheiro ele vem como um complemento para a nossa missão. Então, ele nos dá qualidade de vida, ele nos dá a possibilidade de ajudar quem precisa. Sim. Então, quando a gente entende essa relação e que dinheiro não é só coisa de quem tem muito, pelo contrário, dinheiro está na vida de todo mundo. Você vai ao supermercado, o arroz subiu, o tomate subiu, a batata subiu. Se você não se organizou, o que acontece? Você não consegue comprar as mesmas coisas. Então, a gente precisa realmente entrar nessa relação. Vamos simplificar o dinheiro na nossa vida. Exatamente, e ser criativo. Quando aumenta ali, a gente sabe quanto custa viver. Sim. Viver não é barato, comer, pagar a moradia, saúde, né? Tem tanta coisa que a gente precisa dar conta. Bom, mas aí a gente começa então pelos conceitos, quais os conceitos básicos para a gente ter uma educação financeira? Conceito básico e talvez o que o pessoal considere mais chato é justamente o controle financeiro. Que basicamente é dizer, se eu não sei o quanto eu gasto e principalmente para onde que vai o meu recurso, eu não sei nada sobre a minha vida. Quando você vai a um nutricionista, ele fala assim, olha, padre, você é aquilo que você come. Eu te falo assim, Dani, você é aquilo que você consome quando a gente fala de dinheiro. Então, se você não faz o controle, ou seja, se você não olha assim, quanto que eu estou gastando e para onde que está indo o meu dinheiro, eu não entendo a minha personalidade financeira. Sim. Por incrível que pareça, a gente tem, né, uma cara financeira. E aí você pode gastar mal ou gastar bem. Então, quando você faz essa análise e parte a partir daí para definir, olha, o que eu vou tirar um pouco da minha vida. Fala, não é tirar o cafezinho de todo dia, mas é você dar uma dosada. Se tem coisa que você está gastando demais, hoje em dia com esses aplicativos, né, de pedir comida, disso, daquilo, às vezes as pessoas erram muito a mão. Se fizesse uma comida em casa, ia gastar 10, vai lá, pede quase todo dia alguma coisa, gasta 20, gasta 30, chega no meio do mês, fala, gente, eu não tenho mais dinheiro. Como é que eu vou passar o resto do mês? Aí deixa um boleto sobrar para o mês seguinte, começa aquela bola de neve. Então, o controle financeiro é o passo número 1, a gente analisa e aí a gente começa a cortar. Comecei a cortar, você falou muito bem, às vezes os resultados vão levar um tempo. Às vezes alguns meses, dependendo da situação, às vezes até para você conseguir, por exemplo, quitar uma dívida mais longa, às vezes até alguns anos. Mas depois que você passa daquilo, a sua vida ela adquire uma nova personalidade. Sim.
Então, fazer dinheiro sobrar não é só para quem tem muito dinheiro. Pelo contrário, o que eu já lidei com pessoas que ganham assim pouco, mas conseguem fazer milagre. É incrível, né? É incrível, é o construir com pouco. Né? Falando aqui biblicamente um pouco, falo, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Eu falo, a vida financeira também funciona, ela segue essa lógica. Se eu entendo que quando eu estou ganhando pouco ou menos, eu já começo a me disciplinar, quando eu ganhar mais, eu estou mais preparado. Porque uma brincadeira que a gente pode fazer até com quem está em casa. Né? O seu salário de hoje é o seu primeiro salário? Você vai falar, não, algum dia eu já ganhei menos. E você não viveu com menos? E aí a gente ficava assim, não, o dia que eu ganhar mais, eu estou tranquilo, minha vida está resolvida. E aí você passa a ganhar mais e fala, gente, céu, parece que eu estou mais apertado que antes. Então, é o controle, é a análise, são os cortes, e aí você começa a poupar, de repente, até começa a investir. Né? Lembrando que investimento não é só o mercado financeiro. Eu posso, de repente, pagar uma carta de consórcio e uma hora eu sou contemplado, compro um imóvelzinho, recebo um aluguel, então eu estou com uma prestação menor, só que vai fazendo isso no longo prazo. Eu posso ir juntando um dinheirinho, compro um pedacinho de terra, porque vai do gosto de cada um. Né? Eu tenho pessoas que às vezes compartilham comigo, não, comprei umas cabecinhas de gado. Gente, às vezes é o começo, mas daqui 4, 5 anos essa pessoa está com 30, 40, 50 cabeças, tendo uma renda. Então, o importante é usar bem o recurso. É que a pessoa ela acha que ela precisa ser o rei do gado já, né? Exato. Eu não quero comprar um gado, eu quero ser já o rei do gado. Quer comprar fazenda inteira. Quer fazer a abertura da novela. É verdade, aí fica difícil. Matheus, e assim, a educação financeira, ela pode já ser aplicada, por exemplo, com as crianças? Deve. Conceito básico. Onde que a gente mais aprende coisa ao longo da vida? Na infância. A infância e a adolescência, a gente aprende e um detalhe, né, padre? A gente aprende pelo exemplo. Tem muito pai que vira e fala assim, não, eu coloquei meu filho lá na escola eles falam disso. Aí chega em casa, o pai e a mãe são contra-exemplo. Né? Gasta mal, reclama de tudo, coloca aquelas frases na cabeça da criança, de falar, dinheiro é coisa ruim, hein? Dinheiro não sei o quê, você não tem que se importar. Exato, e vem com aquilo tudo. Como é que você quer que aquela criança cresça e se torne um adulto que fale assim, olha, dinheiro é importante para a vida. Não é o motor da minha vida, não é o combustível, mas é parte. Então eu preciso me dar bem com ele. Como com a nossa saúde física? Então, por exemplo, um exemplo bobo, simples. Pega o porquinho e dá pro seu filho. Só que não sabota o porquinho. O que é não sabotar? Deixa a criança colocar, você pode até complementar, mas faz um combinado, no Natal nós vamos quebrar. Sabe aquele brinquedo, aquele joguinho que você quer? Aí, se você conseguir um dinheirinho bom, o papai e a mamãe complementam. Mostra para a criança essa conquista. Boa. Você não está tornando ninguém... recompensa, né? Recompensa, sabe? Legal. E do esforço, né? Eu falo, não é trabalho, mas já é um pouquinho de disciplina e de esforço. Legal. Muito legal. Quais outros meios que a pessoa pode investir? Você falou aí da carta de crédito de um consórcio. Um exemplo. Do porquinho para criança. Quais outras maneiras? Para quem quer começar? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa mercado financeiro, investimento, tem muita gente que tem aquele receio, né? Mas eu não entendo. Eu falo, então começa pelo mais simples. Se você vai investir literalmente seu dinheiro para ele pelo menos acompanhar a inflação, o que é a inflação, gente? O arroz custava 10 e um ano depois ele custa 20. Seu salário era 10 e um ano depois seu salário é 12, significa que a inflação comeu uma boa parte do seu poder de compra. Então por que a gente aplica o dinheiro? Para o ano que vem, aqueles meus 10 pelo menos valerem 20. E eu consegui continuar comprando o mesmo arroz com o mesmo dinheiro que eu tinha. Então eu vou na renda fixa. O que é renda fixa? São as opções mais simples de investimento. Vou falar umas letrinhas, mas tanto no YouTube, né, nos episódios do Metas Financeiras, quanto nas redes sociais, as pessoas conseguem pegar episódios que a gente já falou sobre isso. Você vai num CDB. O que é o CDB? Ele é um tipo de investimento que ele é tão seguro quanto a poupança, ele é protegido pelo mesmo órgão que defende a poupança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, só que ele vai render mais. Então você coloca o seu dinheiro ali, ele acompanha a inflação e já é um bom exemplo. Agora, existem investimentos que vão ganhar da inflação, mas aí a gente também tem que respeitar prazos, a importância do planejamento. Eu vou colocar esse dinheirinho aqui, mas não estou com pressa. Deixa esse dinheiro render por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chega lá na frente, você é recompensado. Então, a gente começa a aplicar isso devagarinho. Eu dei o exemplo do consórcio, por quê? Porque é um crédito barato e ele está na vida do brasileiro. E às vezes a gente escuta assim, não, mas aí você está fazendo dívida.
Falo, não, na verdade, o que você está fazendo é um investimento a longo prazo, que você paga sim uma taxa por ele, mas é uma taxa que pelo menos cabe no bolso, que normalmente é melhor que um financiamento, é melhor que um empréstimo, é melhor que um agiota, né, gente? A gente está aqui, a gente precisa falar, né, desses problemas que as pessoas têm e da disciplina. Por quê? Porque chega o boleto para você pagar. Verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi nesses anos, é o seguinte, eu falo para as pessoas, guarda dinheiro, ela sai empolgada, eu vou fazer isso. Aí você encontra ela um ano depois e fala, Matheus, uns 2, 3 meses eu até guardei, mas quando sobra eu gasto. Então eu entendi que o brasileiro, não vou dizer que gosta, mas precisa de um boleto. Ele precisa de se organizar É meio para cultural isso, né? É cultural, porque dá uma forçada. Eu falo pro meu pai, né? Não sei se meu pai está assistindo, um abraço, pai. Mas meu pai é o senhor boleto. Meu pai, se tiver boleto, não fica devendo. Mas se falar assim, Faz um alto boleto. Guarda um dinheirinho, ele tem dificuldade de guardar, porque é um pouco cultural mesmo. E assim, Matheus, na prática, se a gente for pensar assim o salário como um todo, né? Aí eu retiro as contas a pagar, os boletos, os compromissos que eu tenho e assim, teria uma porcentagem de investimento que seria o ideal para aplicar? O mundo ideal, 30% daquilo que a gente ganha. 30%. Por exemplo, eu ganho 3 mil reais, estou falando mundo ideal, 900 reais eu vou destinar para essa construção de futuro, vamos falar assim. 30%? Isso, do que você ganha. Então, por exemplo, aquela reserva de emergência, que é aquele dinheirinho para o imprevisto, você começa a tirar desses 900, mas não é o 900 inteiro, porque uma parte é para aquela viagem no fim do ano para a praia com a família. Uma outra parte é para aquele cômodo de casa que ainda está sem pintar, que falta reboco. Tá. Então, só que, Matheus, hoje eu não guardo nada. Começa uma meta de em 3 meses, você está guardando pelo menos 5% do que você ganha. Porque se você não guarda nada, e a gente vai para 5%, falo, já é alguma coisa. Nesse exemplo de 3 mil, a gente tem 150 por mês. Só que você vai com uma meta para que ao final de um ano, você tente chegar pelo menos em 20%. Matheus, mas não é 30 o ideal? É o ideal. Mas vai aumentando, Mas né? vai devagarinho. Então, ajustando, talvez para a pessoa também se acostumando aos novos hábitos. Perfeito, né? perfeito. Ela vai dando uma ajustada, manejando de uma forma para que ela chegue aos 30% e ela consiga. Porque quer dizer, você está dizendo então que dentro desses 30% é a partir dele que a gente tira viagem, tira uma emergência de saúde, Isso uma mesmo. reforma. Não entra lazer, isso? né? Ah, Eu não estou entra. falando a viagem como planejamento futuro, aí tá. ela entra como um projeto. Legal. Por quê, gente? Porque a gente, às vezes, está projetando uma coisa lá para 5, 10 anos. O lazer seria um cinema, um lanche. Isso entra nos 70%. Os 70 restantes. Exato. Nos gastos Ordinários. gerais. Nos gastos É. ordinários, perfeito, do dia a dia. Agora, eu quero fazer uma viagem, normalmente é uma coisa mais É significativa. planejamento. Aí exige que você faça um projetinho naquilo. Então você guarda por quê? Porque você vai para viagem, não precisa ficar passando tudo no cartão de crédito. Sim. Você já pagou a sua viagem. Tem coisa melhor que quando viajar, né? você chega, Ah, tchau, o hotel tchau, tá pago. Passa o O cartão. hotel tá pago, o filho pede uma coisinha, você não precisa virar e falar, sai pra lá, menino. Você tem um dinheirinho pra dar pra criança. E eu falei, faz um Legal. projeto coletivo, tem mais gente que trabalha em casa, faz um combinado. Ó, padre, você guarda tanto, Dani, você guarda tanto, eu guardo um pouco. Chega no fim, tá todo mundo todo bem mundo resolvido bem. pra viagem. Matheus, assim, de uma maneira mais simples, ainda vale a pena guardar dinheiro debaixo do colchão? Guardar dinheiro sempre vale a pena. Agora, debaixo do colchão, você não tem nem o pouquíssimo rendimento da poupança. Porque aquela época do dinheiro embaixo do colchão era porque a moeda mudava muito rápido. E as pessoas tinham medo de tudo. Vão confiscar minha poupança de novo, vão tirar o meu dinheiro. E aí criou essa cultura, onde que eu protejo meu dinheiro? É dentro de casa. Então, primeiro, não é nem seguro guardar. Segundo, padre, literalmente ele não está rendendo nada. Não rende nada, Né? Não está protegendo o capital. E, infelizmente, a gente tem tido uma inflação, né? Essa perda do poder de compra do dinheiro ao longo dos últimos anos muito forte. O pessoal brinca, fala, gente, eu vou no supermercado, eu saio com 2, 3 sacolinhas, eu gastei mais de 100 reais. E é verdade. Né? Então, assim, se o cenário for não guardo nada, tudo bem, pode colocar. Mas se tiver opção, hoje, eu falo, procura dentro da sua casa quem que leva mais jeito. Todo mundo dentro de casa tem alguém que é um pouquinho mais organizado. Deixa essa conta aí com a pessoa. Chega né? nessa pessoa e fala, eu estou guardando um dinheirinho, você me ajuda a colocar esse dinheiro em algum lugar? Ela vai te ajudar. Porque eu falei, nem que seja para fazer um boleto para você construir patrimônio. Porque o consórcio é isso, é você pagar uma conta para ao longo do tempo, porque às vezes a pessoa tem desespero, né? O brasileiro é imediatista. Eu preciso tudo para agora, preciso tudo. Então, coloca na tua cabeça assim, eu vou ter uma recompensa por ano.
Então, por exemplo, vai ser a viagem com a família, vai ser um passeio legal. Esses dias tem uma seguidora lá que falou para mim, não, Matheus, tem uns 3 anos que eu comecei a guardar dinheiro depois de você falar e eu já estou fazendo a minha segunda viagem com esse dinheiro. Que legal. Olha que bom. Então, quando eu vejo isso, eu falo, ela entendeu o conceito. Porque precisa realmente de uma disciplina, de novos hábitos, precisa de aceitar uma mudança, né? Perfeito, isso. E eu ia te perguntar exatamente isso sobre a impulsividade, mas vou deixar pra gente conversar isso lá no Instagram, no seu canal. Perfeito. Agradecer a sua participação hoje. Que bom que Primeira você vez, veio. né, Matheus? Primeira vez ao vivo aqui Olha no aí. estúdio, Que mas legal. aproveito para fazer o nosso merchan, né? A gente logo aí vem com novos episódios também no Metas Financeiras, falando muito inclusive umas relações aí, por exemplo, até entre as parábolas e a nossa vida financeira, que às vezes as Inclusive pessoas... hoje, Evangelho do Jovem Rico, né? Então a gente já pode começar a gravar o primeiro episódio agora. Legal. E convido todo mundo a me acompanhar nas redes sociais, @Mateus Finanças, Mateus com TH, né? Mateus Finanças e sem o cedilha, para a gente poder também trocar muita ideia. A pessoa mandar dúvida, Mateus, tenho dúvida, você falou aquilo durante o programa, eu não entendi. Manda lá, às vezes não na hora, mas eu respondo todo mundo. E também Legal. muito obrigado por vocês me receberem aqui. Sempre Um bem-vindo. prazer sempre estar por Seja aqui. sempre bem-vindo. Obrigado. Dizem que o Obrigada. mineiro é mão fechada, né? Não, o mineiro é desconfiado. É desconfiado. Mas mão fechada não é Assumiu, não. hein? Fala, até porque nós somos mineiros, né, padre? Eu já, Claro. Ô, padre, peça um inclusive, dinheirinho pra mim. O padre tem uma dinheirinho. cara que tem um dinheirinho Ele tem um guardado. dinheirinho mas no colchão, viu? Claro. Ô, gente, Sou mineiro olha só. desconfiado, raiz. Raiz. Tá vendo? Eles são os mineiros contando segredos aqui, viu?